Igrejas como a Congregação Cristã do Brasil e outras, elas têm a revelação direta da parte de Deus como fonte de autoridade, a ponto de se sobrepor à Bíblia. Então, em vez de serem guiados pelo que a palavra escrita diz, eles esperam revelações diretas da parte de Deus através de sonhos, visões, ou a voz de Deus, ou a aparição de anjos, para poder tomar decisões ou estabelecer doutrinas. Então, muitas das práticas da CCB e de outros grupos similares, como a Maranata, por exemplo, é baseado não na Escritura, mas é baseado nessas visões, revelações e assim por diante. Então, o primeiro sinal da seita é outra fonte de autoridade. Igreja Católica, por exemplo, não tem só a Bíblia como regra de fé e prática, tem a tradição e o magistério, que é o colegiado de bispos que tomam decisões e são encabeçados pelo Papa, que é considerado infalível quando ele fala ex cathedra, fala de ofício, né? Então é uma seita para nós também, o catolicismo é uma seita, porque tem outra fonte de autoridade que não é a Bíblia. Em um momento de coragem e transparência, a Igreja Presbiteriana finalmente quebra o silêncio que pairava sobre as questões de fé e dogma, lançando uma bomba de proporções inéditas. Numa jogada de luz sobre as sombras do fanatismo religioso, o renomado pastor presbiteriano Augustus Nicodemos lançou uma bomba reveladora ao declarar e comparar a Maranata, CCB e o catolicismo como verdadeiras seitas disfarçadas de igrejas. Durante anos tenho cobrado da presbiteriana uma posição especial em relação a Maranata e CCB. E finalmente, em um ato corajoso e necessário, Nicodemos não apenas respondeu às dezenas de cobranças que fizemos ao longo dos anos, mas também enfrentou uma verdade inconveniente que muitos hesitam em reconhecer. A autodenominada Igreja Cristã Maranata, uma organização que há muito tempo se apresenta como uma bastião da fé cristã, foi finalmente exposta como uma seita sob o olhar perspicaz do pastor Nicodemos. Sua declaração inequívoca ecoa como um trovão nos céus, rompendo as barreiras de complacência e desmascarando a fachada de santidade que a Maranata tentou manter por tanto tempo. Nicodemos não poupa nenhuma instituição de sua análise crítica. Ele aponta para a Congregação Cristã no Brasil, cujas práticas e doutrinas foram trazidas à luz como contrárias aos princípios fundamentais do cristianismo. E corajosamente, ele não se esquiva de criticar até mesmo a Igreja Católica, uma das mais antigas e influentes instituições religiosas do mundo, mas cujas políticas e práticas foram questionadas e desafiadas repetidamente ao longo dos séculos. Com brevidade em suas palavras, o pastor Nicodemos impactou especialmente as estruturas da Maranata. Sua concisão é uma faca afiada cortando e expondo a carne viva da verdade. Seu posicionamento firme e incisivo é um chamado à ação para os cegos que ainda acreditam fazer parte do que chamam de obra de Deus revelada. Este não é apenas um alerta para os fiéis, mas um desafio para as próprias instituições religiosas. O que elas realmente representam? Que valores estão promovendo? Quais os reais interesses dos líderes que comandam essas prisões mentais? A revelação do pastor Nicodemos é um chamado à ação, um grito de despertar em meio ao sono da ignorância e da complacência. Que suas palavras ecoem além das paredes dos templos, alcançando os corações e mentes de todos os que buscam a verdadeira luz da fé, livre das sombras do engano e da manipulação. Que Deus nos livre das seitas. Amém.